Fala galera, tudo bem? Hoje vamos estar dando uma olhadinha aí no regime jurídico dos servidores municipais de Canela, tá? Já se inscreve no meu canal, deixa o seu like, fica até o final, que lá no final do vídeo vamos ter algumas questões da banca objetiva. Vamos lá! Lei Complementar 25, de 8 de fevereiro de 2012, dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo e Legislativo do município e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Canela, no estado do Rio Grande do Sul, faz saber à Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Então, no artigo 1, nós temos esta lei. Esta lei complementar institui o regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo e Legislativo do município de Canela. Artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. Artigo 3º. Cargo público é o criado em lei, em número certo, com denominação própria, com vencimento padronizado, remunerado pelos cofres municipais, ao qual corresponde um conjunto de atribuições e responsabilidades cometidas ao servidor público. Parágrafo único. Os cargos públicos serão de provimento efetivo ou em comissão. Artigo 4º. A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Temos aqui parágrafo 1º. A investidura em cargo do magistério municipal será por concurso público de provas e títulos. Parágrafo 2º. Somente poderão ser criados cargos de nomeação em comissão para atender em cargos de direção, chefia, assessoramento e seu provimento nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Função de confiança. Identificado como função gratificada, é instituída por lei para atender em cargos de direção, chefia ou assessoramento, sendo privativa de servidor detentor de cargo de provimento efetivo, integrante do quadro do município ou posto à sua disposição, observados os requisitos para o exercício. Parágrafo único. A carga horária, atribuições e demais requisitos para o exercício da função gratificada serão definidos na lei municipal de criação das respectivas funções. Artigo 6º. É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo, exceto em cargos de direção, chefia ou assessoramento e comissões legais. Galera, frisa aí, tá? Frisa aí o artigo 2, artigo 2º, tá? O que é servidor público aqui, tá? Que é a pessoa legalmente investida em cargo público, tá? Frisa aí o artigo 3º, o que é cargo público. A banca gosta muito de cobrar aí esses termos, o significado desses termos: servidor público, cargo público, tá? O cargo público é o criado em lei, número certo. Frisa aí esses conceitos. Frisa o artigo 4º sobre a investidura. Como que é a investidura, do que depende a investidura, tá? A banca cobra muito isso. Sobre a função gratificada, o artigo 5º aqui, ela é privativa de servidor detentor de cargo efetivo, certo? E aqui o artigo 6º também é interessante. É vedado cometer ao servidor atribuições diversas das de seu cargo. Certo, pessoal? Vamos continuar aqui. Título 2, do provimento e da vacância. Outro assunto muito importante. Todos os artigos aí iniciais das leis orgânicas municipais, as bancas gostam muito de cobrar. Vamos ver aqui. Artigo 7º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder. A investidura. Artigo 8º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. São requisitos básicos para investidura em cargo público municipal: ser brasileiro nato ou naturalizado ou estrangeiro na forma da Constituição Federal, idade mínima de 18 anos, estar quites com as obrigações militares e eleitorais, gozar dos direitos políticos, gozar de boa saúde, não estar cumprindo pena em processo criminal, apresentar declaração de dependentes, ter atendido às condições prescritas em lei para o provimento do cargo,
comprovar que não exerce outro cargo, emprego ou função pública, poderão ser exigidos exames suplementares de acordo com a natureza de cada cargo. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de inscrever em concurso público para o provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações apresentadas. E os requisitos aqui, dá uma lida aí, frisa aí, marca, grifa, tá? Todos esses requisitos básicos para investidura em cargo público. Agora, esse aqui é muito importante, extremamente importante, tem que saber na ponta da língua, artigo 9º, tá? Já vou passar aí para vocês um mnemônico, tá? O mnemônico é o seguinte, NR4A, tá? NR4A. O R4, porque são 4 R's, tá? O N de nomeação, aí nós temos os 4 R's, recondução, readaptação, reversão, reintegração, e o A, aproveitamento. Mais abaixo tem aí certinho o significado de cada um. Então, se perguntar aí na tua prova, as formas de provimento, NR4A, tá? Nomeação, recondução, readaptação, reversão, reintegração, aproveitamento. Parágrafo único. O plano de carreira dos servidores reservará 5% do total de cargos criados para serem providos por pessoas portadoras de deficiência. Então, qual é o percentual aí que é reservado para pessoas portadoras de deficiência? 5%. Do concurso público, artigo 10º, o concurso público será de provas ou de provas e títulos. Também artigo muito cobrado em provas aí, em concursos, tá? Como é feito o concurso? Concurso público é de provas ou de provas e títulos, tá? As normas gerais da realização do concurso serão estabelecidas e regulamentadas por decreto. Além das normas gerais, os concursos serão regidos por instruções especiais constantes nos editais respectivos, observadas as disposições legais. Próximo artigo muito importante, que é a validade do concurso. A banca gosta de fazer pegadinhas, tá? O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Frisou o artigo 11º? Beleza, pessoal? Vamos ver sobre a nomeação, que é a primeira forma de provimento. Como ela é feita? Ela é feita em comissão ou caráter efetivo. Pergunta de prova: como se dará a nomeação? Em comissão ou em caráter efetivo. A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação obedida pelo candidato e o prazo de validade do concurso, ressalvada a hipótese de opção do candidato por última chamada. Da posse e do exercício. Frisa aí como que se dá posse, frisa o tempo aí da posse, quantos dias são, e também o tempo para entrar em exercício, tá? Frisa aí o prazo para dar posse são 15 dias, tá? 15 dias após a publicação do ato de nomeação. E para entrar em exercício, o servidor tem 5 dias. Vamos lá. O que é a posse? Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo público. Posse é a aceitação expressa, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo compromissado. Parágrafo único. A posse dar-se-á no prazo de 15 dias, contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período. Exercício ao desempenho das atribuições do cargo pelo empossado. É de 5 dias o prazo para o empossado entrar em exercício contados da data da posse. Será tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer a posse e o exercício nos prazos legais. O exercício deve ser dado pelo departamento responsável pelos assentamentos funcionais, registrado em termo específico confirmado pela chefia. A empossada que tiver no período compreendido de licença maternidade nos termos constitucionais, será dado o exercício ficto mediante apresentação de certidão de nascimento ou atestado médico, devendo iniciar de fato suas atividades no primeiro dia seguinte ao término da licença. Ao empossado que estiver cumprindo o serviço militar obrigatório, será dado o exercício ficto
sem remuneração, devendo iniciar de fato suas atividades após a desincorporação nos prazos previstos nesta lei. Frisando aqui, pessoal, que o prazo da posse a pedido pode ser prorrogado pelo igual período, que são 15 mais 15, então. Agora, o exercício não tem menção aqui de prorrogação, tá? Então, tomou posse, tá? Depois pede prorrogação, se precisar de mais uns dias. Tem 5 dias que não pode ser prorrogado para entrar em exercício. Frisa aí o conceito de posse e frisa aí o conceito de exercício e os respectivos prazos. Artigo 16º. Nos casos de reintegração e aproveitamento, o prazo de que trata o parágrafo 1º do artigo anterior será contado da data do ciente por parte do interessado. Artigo 17º. A promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Frisa aí o artigo 17º. A promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Da estabilidade. Artigo 19º. O servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício na forma desta lei. Quanto tempo aí o servidor leva para adquirir estabilidade? Após 3 anos de efetivo exercício. Parágrafo único. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Se a banca cobrar em virtude de sentença judicial, ponto, está errado. É em virtude de sentença judicial transitada em julgado, mediante processo administrativo em que lhe seja assegurado ampla defesa e contraditório, tá? Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na forma da lei complementar, assegurado ampla defesa e o contraditório, e também para cumprimento dos limites da despesa com pessoal nos termos do artigo 169 da Constituição Federal e da legislação correlata. Artigo 20º. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 3 anos, durante o qual a sua aptidão, capacidade e desempenho serão objetos de procedimento de avaliação realizado pelos avaliadores designados para este fim, enquadrados no quadro de provimento efetivo com vista à aquisição da estabilidade, observados os seguintes requisitos. Frisa aí esses requisitos, se a banca te perguntar quais são os requisitos para ser aprovado no estágio probatório, são 6 requisitos: assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade, cooperação. Assiduidade, pontualidade, disciplina, eficiência, responsabilidade, cooperação. A avaliação será realizada em conjunto com a chefia, através de boletins de desempenho, cada um deles abrangendo o período de 3 meses de exercício. 3 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação do chefe do poder a avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser o regulamento, sem prejuízo da continuidade de apuração dos quesitos enumerados no inciso 1º a 6º deste artigo. Parágrafo 3º. Reverificado em qualquer fase do estágio seu resultado total insatisfatório em 3 avaliações, será processada a exoneração do servidor, observado o dispositivo na legislação específica, segundo lhe é garantido o direito à mais ampla defesa e o contraditório. Parágrafo 4º. Sempre que se concluir pela exoneração do servidor em estágio probatório, ser-lhe-á dada a possibilidade de ter vistas ao processo pelo prazo de 10 dias úteis para apresentar defesa e iniciar as provas que pretenda produzir, sendo dispensado de suas funções sem prejuízo de seu vencimento. A defesa, quando apresentada, será apreciada em relatório conclusivo por comissão especial, podendo também ser determinadas diligências e ouvidas testemunhas. Parágrafo 5º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no artigo 23 desta lei.
Vamos lá, parágrafo 6º. Ocorrido o prazo de defesa e atendidas as diligências eventualmente requeridas e determinadas, o chefe do poder decidirá, após ouvida a comissão especial, no prazo de 15 dias, em ato motivado pela exoneração do servidor ou sua manutenção no cargo, continuando, neste caso, sob observação, respeitando o período máximo do estágio probatório. Artigo 21. A avaliação do servidor ocorrerá no efetivo exercício do cargo para o qual foi nomeado. Todo e qualquer afastamento do efetivo exercício do cargo suspendem a avaliação do estágio probatório. Parágrafo 2º. Cessada a causa suspensiva, a avaliação será retomada. Artigo 22. Durante o processo de avaliação, o servidor deverá ter vista de cada boletim de estágio, podendo se manifestar sobre os itens avaliados pelas respectivas chefias, devendo apor sua assinatura. Artigo 23. O servidor que não preencher algum dos requisitos do estágio probatório deverá receber orientação adequada para que possa corrigir as deficiências. Artigo 24. Nos 3 primeiros meses, o município poderá proporcionar a adaptação e treinamento do servidor em estágio probatório. Parágrafo único. O servidor em estágio probatório, quando convocado, deverá participar de todo e qualquer curso específico referente às atividades de seu cargo. Artigo 25. Nos casos de cometimento de falta disciplinar, o estagiário terá a sua responsabilidade apurada através de sindicância ou processo administrativo disciplinar, independente da continuidade da apuração do estágio probatório. Artigo 26. O servidor em estágio probatório não poderá ser cedido ou permutado. Galera, revisa aí esses artigos sobre o exercício do servidor, tá? E também da estabilidade. Frisa aí, frisa datas, frisa ali como funciona o estágio probatório, como funciona as avaliações, tá? Como funciona ali para o servidor ser aprovado no estágio probatório, qual forma ele pode ser exonerado durante ali o estágio probatório, tá? Verifica aí, lê novamente, frisa, marca, grifa, que alguma coisinha aí pode cair na tua prova. Mais uma forma aqui de provimento, vamos falar aqui da recondução. Artigo 27, recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. A recondução decorrerá de inabilitação em estágio probatório, em outro cargo municipal de provimento efetivo. A hipótese de recondução de que trata o parágrafo anterior será apurada nos termos do parágrafo do artigo 20 desta lei, e, inexistindo vagas, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo de origem, assegurados os direitos e vantagens decorrentes até o regular provimento. Então, o que é a recondução, tá? É quando o servidor ele está em estágio probatório em outro cargo, tá? E ele acaba não passando no estágio probatório, então ele retorna para o cargo anterior ocupado, tá? Então, recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anterior ocupado. Também muito cobrado em provas de concurso. Todas as formas ali de provimento são cobradas constantemente nos concursos. Vale a pena aí tentar decorar ou entender o conceito de cada uma delas para lembrar na hora da prova. Artigo 28. Readaptação é investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades, habilitação e nível de escolaridade compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em junta médica designada pelo município. Então, o servidor aí, quando ele já está trabalhando no serviço público, quando acontece algum problema ali de saúde física ou mental, ele é readaptado em outra função. A readaptação será efetivada em cargo de igual nível de vencimento ou inferior. Esse parágrafo aqui, ele também já apareceu muitas vezes em prova, e às vezes a gente acaba pensando que ele está errado, porque a última palavra é inferior. Mas como assim inferior, tá? No próximo parágrafo vai explicar isso. Realizando-se a readaptação em cargo de padrão inferior,
ficará assegurado ao servidor a irredutibilidade do vencimento. Então, se o servidor não tem um cargo para ele ser readaptado de igual vencimento do seu cargo, ele é colocado num cargo de vencimento inferior, porém, ele permanece recebendo o mesmo vencimento, tá? Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo indicado até o regular provimento. Artigo 29. Definido o cargo, serão cometidas as respectivas atribuições ao servidor em período experimental pelo órgão competente, por prazo de até 90 dias, mediante acompanhamento a ser realizado pela chefia conforme regulamento por decreto. Verificada a aptidão do servidor para o exercício das atribuições do cargo, será formalizada sua readaptação por ato de autoridade competente. Constatada a inaptidão do servidor para o exercício das atribuições do cargo, observado o disposto do artigo 19 desta lei, serão, ao readaptando, cometidas atribuições de outro cargo, iniciando-se novo período experimental. Da reversão, artigo 30, reversão a retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade do serviço público municipal, verificado em processo que não subsidem os motivos determinantes da aposentadoria. Inexistindo vaga, serão cometidas ao servidor as atribuições do cargo de origem, assegurados os direitos e vantagens decorrentes até o regular provimento. Em nenhum caso poderá efetuar-se a reversão sem que, mediante junta médica, fique provada a capacidade para o exercício do cargo. Somente poderá ocorrer reversão para o cargo anteriormente ocupado ou se transformado, desde que compatíveis os requisitos de investidura com os do cargo originário. Artigo 31. Será tomada sem efeito a reversão e cassada a aposentadoria do servidor que não entrar no exercício do cargo para o qual haja sido revertido, salvo motivo de força maior devidamente comprovado no dia imediatamente posterior à data da publicação do ato, acompanhada da ciência do servidor. Artigo 32. Não poderá reverter o servidor aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Frisa aí o artigo 32. Não poderá reverter o servidor aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Artigo 33. Da reintegração. Reintegração é reinvestidura do servidor efetivo no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens e direitos. Parágrafo único. Reintegrado o servidor e não existindo vaga, aquele que houver ocupado o cargo será reconduzido nos termos do artigo 27 desta lei sem direito à indenização. Aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade temporariamente até a criação de vaga. Da disponibilidade e do aproveitamento. Artigo 34. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento em outro cargo. O aproveitamento. Artigo 35. O aproveitamento do servidor em disponibilidade dar-se-á em cargo equivalente por sua natureza e retribuição àquele de que era titular, dependendo de prévia comprovação de boa saúde física e mental. Parágrafo 1º. Verificada a incapacidade definitiva para qualquer função por junta médica oficial, o servidor em disponibilidade será encaminhado ao órgão de previdência para com requerimento de aposentadoria por invalidez. Parágrafo 2º. No aproveitamento terá preferência o servidor que estiver há mais tempo em disponibilidade no caso de empate, o que contar com mais tempo de serviço público municipal. Artigo 36. Será tomado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no dia imediatamente posterior à data de publicação do ato de sua cientificação, salvo doença comprovada por junta médica designada pelo município. Então, nós vimos aqui as formas de provimento. Muito importante aí para o seu concurso. Revisa todas as formas de provimento, tá? Hora de vermos uma questão aqui de prova, tá?
Em conformidade com o regime jurídico dos servidores públicos do município, são requisitos para o ingresso no serviço público. Primeiro, a idade mínima de 16 anos. Segundo, atender às condições prescritas em lei para o provimento do cargo. Terceiro, a quitação com as obrigações militares e eleitorais. O que você acha, hein? Estão todas corretas? Bom, o primeiro item está incorreto, tá? A idade mínima é 18 anos. Os demais itens estão de acordo com o regime jurídico dos servidores de Canela. Lá no artigo 8º, tá? Lá no artigo 8º, nós temos o seguinte: a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. E aí nós temos os requisitos, tá? Idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, tá? Ter atendido às condições prescritas em lei para o provimento do cargo. E aí no artigo 8 nós temos os demais requisitos para o ingresso no serviço público. Mais uma questãozinha aqui de prova. Em conformidade com o regime jurídico dos servidores públicos do município, assinalar a alternativa que preenche a lacuna corretamente. É o retorno do servidor aposentado por invalidez, tá? Nós estamos falando aí da reversão. Lá no artigo 30, reversão é o retorno do servidor aposentado por invalidez à atividade no serviço público municipal verificado em processo que não subsidem os motivos determinantes da aposentadoria. Pessoal, chegamos ao final deste vídeo. Não se esqueça aí de se inscrever no meu canal, deixar o seu like. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aí nos comentários, tá? Nos vemos na continuação no próximo vídeo sobre o regime jurídico dos servidores. Até a próxima!